Oi, pessoal. Então, hoje a gente vai ver um dos conceitos mais importantes desse curso, que é o de derivada, tá? Então, vocês lembram daquela primeira aula que a gente definiu a velocidade instantânea, justamente para motivar o conceito de limite? Então, o processo é o mesmo para definir a derivada. Exatamente o mesmo. Aliás, a derivada é definida justamente para ser a variação instantânea da função, a taxa de variação instantânea de uma função em um determinado ponto. Então, como que era mesmo? Suponha que você quer saber a taxa de variação instantânea desta função f, né? No ponto x0, tá? Nesse ponto aqui x0. Então, qual que é o processo, né? Você calcula a variação média num ponto até um ponto x arbitrário aqui, um ponto x qualquer. Calcula a variação média, está aqui, certo? E aí faz o quê? Faz esse x se aproximar cada vez mais de x0. Ou seja, você vem com esse x para cá e vai calculando as variações médias. Então você define como a variação instantânea da função como sendo o limite, quando x tende a x0, das variações médias, certo? E isso recebe o nome de derivada de f no ponto x0. Então, o que mede essa derivada de f no ponto x0? Simplesmente a taxa de variação instantânea da função no ponto x0. Ou seja, quanto ela está crescendo, quanto está diminuindo e tudo mais. Tá? É, depois eu comento sobre a interpretação geométrica disso, tá? Eu acho que eu vou para escrever primeiro a definição, depois eu volto. Então, olha só, tá aqui, né? Pega uma função f de um certo domínio D e x0 um ponto de D. Isso é importante. Só se define derivada em pontos do domínio de f, porque a gente está medindo a variação instantânea, né, da função no ponto, né? Se o ponto está fora do domínio, não faz sentido você medir variação instantânea, né? Então, o ponto tem que estar no domínio, tá? Você diz que f é derivável em x0 se aquele limite lá do slide anterior existe e ainda for finito, tá? Tem que ser um número a derivada, tá? Então, não vale variação infinita aqui, tá? Para dizer que ela é derivável. Então, neste caso, né, do limite ser finito e existir, você define a derivada de f no ponto x0 como sendo justamente esse valor do limite, ou seja, um número isso aqui, tá? Derivada é sempre um número real, tá? Não vale infinito, tá? Tem que ser finito. Então, o que mede esse número? A taxa de variação instantânea da função no ponto x0, tá? Quanto ela cresce, quanto ela diminui nesse ponto x0, tá? Agora, olha só, vamos pensar no aspecto geométrico. Essa taxa de variação média, a média, pensa na média primeiro. Como você enxerga nesse gráfico? Olha só, é o ΔY sobre o ΔX desta reta aqui, certo? Por isso que eu desenhei. Da reta secante que une esses pontos x0, f de x0 e x, f de x, certo? Então, a variação média no gráfico você enxerga como sendo o coeficiente angular da secante que une os dois pontos, certo? Agora, olha só, para definir a derivada, você pega esse x e vai se aproximando de x0. Então, essa reta secante, está vendo que ela está vindo para cá, está se inclinando um pouquinho mais, pensa num ponto bem aqui, ó, ela está tendendo, essa reta secante, está tendendo a uma reta que vai ficar bem coladinha, bem adaptada a esse gráfico, aqui, uma reta aqui. Então, essa reta a gente vai definir como sendo a reta tangente. Então, moral da história, o que vai ser a reta tangente ao gráfico? A reta aqui tem como coeficiente angular a derivada, porque a derivada é o limite dos coeficientes angulares das secantes, certo? E que passa por x0 e y0, o y0 sendo f de x0. Como que definimos isso? Assim, ó. Lembra do ioiô michôchô? Então, ó, essa é a definição de reta tangente. É a reta que passa tangente em x0 f de x0, né? Que passa por x0 f de x0, lembra? Y menos y0. O m é a derivada, justamente para aquilo que eu mostrei lá em cima, né? E x menos x0. Então é o ioiô michôchô aplicado neste ponto
e com o m, que é o coeficiente angular, a derivada. Então, geometricamente, a derivada é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico no ponto x0, f de x0. Tá? Geometricamente isso, o que ela mede? Ela mede a taxa de variação instantânea da função. Tá? Foi definido para isso. Tudo bem? Vamos ver. Antes de sair fazendo conta, eu coloquei um outro método para você calcular a derivada. São equivalentes. Então, na verdade, você chama esse x arbitrário aqui, escreve na forma x mais h, x0, né, mais um acréscimo. Tá vendo? Ó? E faz esse acréscimo para zero. É a mesma coisa do x tender a x0, tá? É só uma outra forma de calcular a derivada. Claro que essa diferença, se você chama o x de x0 mais h, essa diferença é justamente o h, essa aqui, tá? Então isso aqui é outra forma de calcular a derivada. Eu prefiro a de baixo, tá? Porque é no zero, é um limite no zero. Em geral, no mínimo psicologicamente é mais fácil, que você corta um monte de coisa, então eu prefiro a forma de baixo. Mas para algumas coisas teóricas é bem melhor usar a de cima. Mas teoricamente, assim, dá na mesma. Tudo que você faz com um dá para fazer com o outro. Na pior das hipóteses, você faz uma mudança de variável e de um chega no outro, tá? Tá, vamos ver uns exemplos agora. Então, ó, não sei se vocês já viram regra do tombo em outros cursos, assim. A ideia é a gente tá fazendo do zero, tá? A gente vai chegar na regra do tombo. Finge que você não sabe a regra do tombo, caso já tenha visto. Vamos ver como, vamos trabalhar com a definição primeiro, tá? Então, olha só, eu peguei f de x igual a x ao cubo. Qual que é o domínio aqui? Real. Qualquer x real. Então, faz sentido você perguntar da derivada em qualquer ponto, tá? Porque lembra que tem que ser ponto do domínio, tá? Eu perguntei no 2. Sei lá, só por questões. Depois eu vou fazer num genérico. Mas no 2, só para a gente se acostumar com a definição, não misturar letra com número, né? E depois eu pedi num ponto genérico, x0, né? Onde existe. E depois a equação da reta tangente, só para a gente fixar as coisas, tá? Então vamos lá, no A, eu quero a derivada no 2. Então como é que eu faço? É a variação no 2, instantânea. Então você faz, eu vou usar aquela forma do H, tá? 2 mais H menos f de 2 sobre o H, aquela segunda forma. Só que f de 2 mais H, o que a f faz? Eleva o 2 mais H ao cubo. Tá aqui. O que ela faz com 2? Eleva o 2 ao cubo, tá? Então abrindo esse cubo, lembra, cubo do primeiro, 3 vezes, aí você vai decrescendo o expoente, né? 2 ao quadrado, depois 2 à primeira, e com H você vai aumentando, né? Aquela fórmula da diferença da soma de cubos. Aliás, é o cubo da soma, tá? Troquei tudo aqui, o cubo da soma, tá? Então tá aqui. E aí, você pode cancelar esse 2 ao cubo com esse 2 ao cubo, né? Porque está subtraindo aqui, fica só essas parcelas, ficam só essas parcelas. Então aqui, ó, eu não fiz a conta porque vai cortar um monte de coisa. Então aqui eu posso tirar um H em evidência de todos os fatores, de todas as parcelas, e cortar com o de baixo. Então aqui se eu tiro um e cancelo, sobra nenhum H. Aqui vai ainda sobrar um H. E aqui sobram dois Hs. Então já cortei, tá? Já cortei. Então agora já não está indeterminada, né? Porque se você vai fazer aqui direto em cima, você vai ver que vai dar zero sobre zero, tá? Então por isso que eu cortei. Então aqui, fazendo H ir para zero, isso zera, fica só 2, 3, né, vezes 2 ao quadrado, que é 4, 12, tá? Porque aqui ficou constante, aqui zerou. Tudo bem? Então a derivada no 2 é 12. Tudo bem? Então, usamos simplesmente a definição. O limite existe, é finito, 12, então é a derivada, tá? Por questões estéticas, eu já não fui colocando f' de 2 direto, porque eu não sabia se ia dar finito, né? Então, primeiro eu calculei o limite, opa, deu finito, legal. Deu finito, eu chamo de derivada, tá? Só para uma questão estética aqui na escrita. Vamos para o x0 arbitrário aqui, onde existir. Então, vamos lá. Mesmo procedimento, eu fiz o outro antes por questões psicológicas apenas, para não chocar tanto. Então, ó, agora o x0 é o ponto que eu estou calculando a derivada,
É o h que está indo para zero, tá? O x0 está parado, é o ponto que eu estou calculando a derivada, como no exemplo anterior era o 2. Mesma coisa, cubo da soma, abre o cubo da soma, corta esse com esse, subtração, sobra isso, corta, tira em evidência e corta o h, de novo aquele 1 igualzinho. Só que agora esses dois vão para zero, né? Porque o h vai para zero, zero. Então isso vai para 3, o x0 ao quadrado. Perceba que isso vale para qualquer x0, não teve nenhuma condição para esse limite existir. Simplesmente pega um ponto, vai dar 3 vezes o quadrado do ponto. Então, em qualquer ponto é derivável, né? Esse limite vai ser finito. Em qualquer ponto x, esse limite vai ser finito. Então você diz que a derivada em x0 é 3x0 ao quadrado. Qualquer que seja o x, né? Aquilo que eu falei. Sempre, não importa o x, isso aqui é finito. Certo? Não importa x igual a 1000, tudo bem, vai dar 1000 ao quadrado vezes 3. Beleza, é finito. Tá? Beleza, agora era, era a reta tangente, né? Ao gráfico no 2, né? 2f de 2. Então, ó, repetir a definição. Como no item A a gente tinha calculado que o f' de x0 é 12, ele é o coeficiente angular da reta tangente. Ó, f' é o coeficiente angular da reta tangente. Então, x menos x0, que agora é 2. E o f de x0 é 2 ao cubo, né? Porque a f é elevado ao cubo, né? Então, 2 ao cubo. Então, fazendo essa continha, você vai chegar nisso. Esta é a reta tangente ao gráfico de x ao cubo, né? No ponto 2, f de 2, tá? Que é 8. 2, 8. Ponto 2, 8. Pega qualquer um daqueles programas de gráfico, desenha x ao cubo e desenha essa reta. Você vai ver lá que no ponto 2, 8, essa reta é tão coladinha ao gráfico que você nem percebe diferença. Tá? Fica como lição de casa isso aí. Então, você vê que a reta tangente é isso, é uma reta que se adapta, ela aproxima muito bem da função, né? A gente vai estudar isso com detalhes mais para frente, tá? Só estou antecipando. Que mais? Bom, esse exercício acabou, né? Vamos para o próximo, deixa eu ver. Ah, sim. Calcular a derivada de uma função afim, né? Que fala, cujo gráfico é uma reta. Agora, olha só, né? Lembra que a derivada, geometricamente, é o coeficiente angular da reta tangente, né? Agora, o que vocês imaginam que vai dar a reta tangente a uma reta? Reta tangente a uma reta. É ela própria, né? Uma reta que fica coladinha a uma reta só pode ser ela, né? Então vocês vão ver que a derivada em qualquer ponto é de se esperar que dê o próprio coeficiente, né? Porque a derivada não é o coeficiente angular da tangente. Então é de se esperar que vai dar o A, né? Em qualquer ponto, certo? Reflexão. Derivada é o coeficiente angular da tangente. A tangente é uma reta, se espera que seja a própria reta. Então a gente espera que dê o próprio coeficiente angular da reta, né? A derivada. Vamos lá. Então, calculo o limite. Ó, a x0 mais h, porque é no x0 mais h, então parênteses, né? x0 mais h mais b. Esse menos já distribui para os dois, tá? Menos ax0 menos b, tá? Quando você distribuir o a, ax0 corta com esse ax0, o b corta com o b, vai sobrar só AH. Corta os H's, porque está dando 0 sobre 0, simplifica, dá. Moral da história, de fato, esse limite existe e é finito, né? Que é o A. Quando você escreve assim, né? Se há um número, tá? Então, a derivada é A, qualquer que seja o x, conforme nós havíamos previsto, né? Então, olha só, outra coisa que eu ia comentar, então é bem razoável, né? Então, a reta tangente ao gráfico, né, de uma função cujo gráfico é uma reta, claro, em qualquer ponto, dá o próprio gráfico, da própria reta, né? Razoável. Percebam os casos um caso particular disso, que se f for a função constante, ou seja, não tiver o x aqui, faz o a igual a zero, né? Faz o a igual a zero, tampa aqui. F de x igual a b para todo x. Quem que dá a derivada? O a, mas o a é zero, então a derivada dá zero. Funções constantes têm derivada zero em qualquer ponto, certo? Razoável também, né? Se ele é
coeficiente angular da tangente. Função constante é horizontal. Função constante tem coeficiente zero. Então, derivada zero. Certo? Tá. Então, é um caso particular, mas é importante. Derivada da constante é zero. Tá? Próximo. Vou fazer um monte de exemplo hoje. Tá? Chama exemplos. Então, vai ter um monte. Essa aqui. F de x igual a raiz quadrada de x. Então, como é uma raiz quadrada, x é maior ou igual que zero, certo? Se fosse cúbica, o domínio é real. Mas como é quadrada, o x tem que ser maior ou igual que zero. A pergunta é, calcule derivada no zero, caso exista. Eu peguei o zero justamente porque dá problema, tá? Vai dar problema esse zero. Nos outros pontos, quando eu enunciar a regra do tombo direitinho, tem derivada, raiz, beleza? Mas no zero não vai ter, tá? A gente vai ver com a conta aqui embaixo. Tá? Então, por isso que eu escolhi o zero, por enquanto. Nos outros pontos tem uma regrinha, tá? Daqui a pouco a regrinha. Então, vamos lá. Como que eu calculo derivada no zero? F de zero mais h menos f de zero sobre h. F de zero mais h é f de h, raiz de h. Menos raiz de zero, que é f de zero sobre h. Agora, olha só, daqui para cá, por questão do domínio, eu estou no zero. O zero é o final do domínio, né? Então, esse h só pode ser positivo. Não posso ter h menos, né? Senão eu estaria saindo do domínio. Quando eu faço zero mais um número negativo, eu saio do domínio. Então, eu escrevi aqui embaixo para lembrar h tendendo a zero mais. Aqui, por aqui você vê também. O h não pode ser negativo. Está dentro de uma raiz, né? Mesma coisa, por causa do domínio, né? Então, eu só para enfatizar, coloquei o limite é o limite da direita. Não tem da esquerda, né? Não tem ninguém na esquerda. Então tá aí. Aí o que eu faço? Esse h eu escrevo, como ele é positivo, eu escrevo como raiz de h vezes raiz de h. Posso, né? Porque ele é positivo, eu escrevo dessa forma. Cancelo e fica 1 sobre h. Agora, quando h vai para zero, 1 sobre h vai para mais infinito. Porque é o inverso de um número muito pequenininho, vira um número muito grande conforme chega cada vez mais próximo de zero, cada vez mais próximo de infinito, porque ele é positivo, né? Esse símbolo denota a raiz positiva, tá? Lembra aquela discussão que a gente comentou? Se fosse a negativa menos aqui, aí era outro papo, tá? Vale infinito? Não vale. O limite tem que ser finito para você dizer que é derivável. Então, eu escrevi, portanto, não existe f' de zero. Ou, outro modo de falar, f não é derivável no zero. Lembra aquilo que eu falei que eu não gosto de escrever f' igual ao limite sem saber no que vai dar? Aqui ficaria errado, né? Porque eu colocaria f' igual a infinito. Depois eu vou falar, não existe. Ué, mas eu estou dizendo que é infinito. Então percebe como não é bom. Então eu gosto. Tá, posso estar sendo muito rigoroso, mas eu gosto de primeiro calcular sem escrever que é filhinho. Olhar em que eu chego, no que eu chego. Se eu chegar num número, beleza, é filhinha. Pode escrever aí depois. Mas se eu chego no infinito, eu não posso deixar f', aí se apaga. Tá? Porque não é filhinha, não tem f'. Essa é a resposta certa. Tá? Sei lá. Também questão de escrever direito as coisas. Próximo. Ah, não é o próximo. Eu só vou mostrar por que essa derivada, entre aspas, deu infinito. Que não deu infinito, não tem derivada. Mas por que esse limite das secantes deu infinito? Olha só, que bonitinho. Este é o gráfico da raiz. Lembra que a derivada é o limite das secantes. Então, olha só, fixa o ponto zero e traz esse h para zero. Percebe que essa reta vai se levantando, vai ficando cada vez mais inclinada, cada vez mais inclinada. Então, essas retas secantes vão tender a uma reta vertical. Então, os coeficientes dela, o que é uma reta vertical, né? Não se define o coeficiente, mas você pode dizer que é um coeficiente infinito, vai? Então, isso aqui está vindo, tendendo a uma reta vertical, né? Os coeficientes estão tendendo a infinito. Bem legal, dá para ver geometricamente o que a conta mostrou, né? Bem legal. Agora sim, vamos para o próximo. Módulo. Outro problema clássico de função que você não vai ter derivada no zero. Só que vai ser outro motivo. Não é por causa do infinito, é um pouco diferente.
Vamos lá. Então, vamos calcular a derivada no zero, caso exista. Então, de novo, conta. F de 0 mais h, porque o x0 é 0, f de 0, h, e faz o h ir para 0, certo? F de 0 mais h é módulo de h, tá? F de h, módulo de h. F de 0 é módulo de 0, que é 0, mas eu coloquei só para indicar, sobre h. Então você chega numa coisa que é módulo de h sobre h. Lembra, quando o módulo é um pouco delicado, né? A gente, quando aparece módulo, a gente tem que, sei lá, nós gostaríamos de cortar esse h com esse h, mas a gente tem que saber, né, o sinal do que está dentro para se livrar do módulo, né? Porque o h tende a zero, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Se ele for positivo, o módulo dele é ele mesmo, dá h e você corta. Mas se ele for negativo, é menos h. Então, o que tem que fazer? Dividir nos laterais. Não consigo sair daí direito, tá? Sem dividir. Então, vou lá dividir. No zero mais, daquilo que eu estou calculando, eu tenho certeza que o h é positivo. Então, fica h sobre h. Corta, corta, na verdade é 1, que tende a 1, né? Agora, se o h for negativo, o módulo dele é menos ele para ficar positivo. Né? O número negativo, menos ele vai ficar positivo. Corta, dá menos 1. O que está acontecendo aqui? Limites laterais diferentes. Então, não existe o limite total aqui, né? Quando h vai para zero. Se não existe esse limite, não existe a derivada, porque a derivada, por definição, é este limite quando existir e for finito. Então, você diz que esse limite não existe e, portanto, não existe a derivada. Certo, gente? Então, é um caso, outro caso, né? Que não existe a derivada. Agora, olha só. Por que não existe essa derivada? Vamos pensar. Aqui eu não indiquei. É por causa desse bico. Mas por quê? Como é que você constrói a derivada? Você não pega um h arbitrário e soma, né, no zero e não faz a secante? Então aqui, todas as secantes, se você pega um h positivo e calcula as secantes, todas as secantes têm coeficiente angular 1, coincide com essa reta. Então por isso, quando você fizer o h ir para zero, vai dar tudo 1, 1, 1, 1. Que foi a conta mostrou, o limite da direita deu 1. Ó. Agora, se você pega uma secante aqui, o coeficiente angular dela é o mesmo dessa, né? Que é menos 1. Então, vai sempre, todas as secantes por aqui dão menos 1, menos 1, menos 1, que foi exatamente o que mostrou essa conta aqui. Então, o limite não existe, né? Porque de um lado tá dando 1 e de outro menos 1, né? O causador disto é o bico, né? Que faz essa coisa muito brusca. De um lado tudo 1, do outro lado tudo menos 1. Se ela fosse arredondadinha, isso não aconteceria. Então, quando forma um bico assim, geometricamente falando, né, você vai ver que não vai ter derivada. Tá? Então é muito brusco. Só que para a função ser derivável, geometricamente, intuitivamente, ela tem que ser meio arredondada, justamente para aquela reta tangente ficar bem encaixada nela. Não ter essa. Pensa assim, se fosse a tangente, ela ficaria dançando, né? Ela ficaria bamba. Não se adapta direitinho ao gráfico. Se fosse x quadrado, sim. Ela fica redondinha aqui, aí tem uma tangente, tá? Quando a gente for ver a regra do tombo, aí você vai ver que a do x quadrado tem, tá? Bom, era isso. Tudo bem, gente? Bom, vocês não podem responder, mas enfim, é mania de perguntar. Vamos para o que agora? Ah, a regra do tombo que vocês estão aguardando. Eu peguei o enunciado mais ou menos do Guido Orizzi, para vocês se basearem, né, quando forem estudar em algum livro, pelo menos. Então, ó, pega n um inteiro positivo. Então, a derivada de x a n, eu em qualquer x, não coloquei x0, tá? Mas se quiser pôr x0, pensa em qualquer x, vai ser tombo n e subtrai 1. E vale para qualquer x real, que é o domínio desse é real, a derivada também você pode calcular em qualquer x real, tá? Então é simples. Depois eu vou fazer uns exemplos, mas tem aqui. Por exemplo, x ao cubo. Como você deriva isso? Tombo 3 e subtrai 1, 3x quadrado, igualzinho a gente fez lá naquele exemplo, né? Lembra? O primeiro exemplo que eu falei para ignorar a regra do tombo. Agora olha só.
x a menos n. Vale a mesma regra. Eu só dividi por questão de domínio, tá? A regra qual é? Tomba e subtrai 1. Só que o domínio dessa, esse x a n, como é menos n, né? É um x a n embaixo, né? É 1 sobre x a n. Então, o x não pode ser zero. Então, isso vale para todo mundo do domínio. Legal. Para todo x diferente de zero. Ela é derivável em todos os pontos do domínio de f e vale essa forma. Tá? A regra é a mesma, só mudei por questão do domínio da f. Agora, o terceiro é um pouco delicado, um pouco mais delicado, que é a raiz, né? X a 1 sobre n. A regra em si é a mesma. Tomba e subtrai 1. Só que o domínio dessa função é um pouco... Tem duas possibilidades. Se o n for par, o domínio é x maior ou igual que zero. Se o n for ímpar, o domínio é real. Né? Então, essa fórmula, né, a função é derivável e vale essa forma para todo x do domínio, né, porque muda, né, mas não nulo. Para x igual a zero, não tem derivada. Igual aquele exemplo que eu fiz da raiz quadrada. É a mesma coisa. Tá? Você prova para qualquer raiz. Qualquer raiz, a reta tangente daria uma reta vertical. Tá? Qualquer raiz enésima. É o mesmo processo. Exatamente a mesma conta. Podem fazer que vocês vão ver que não tem derivada no zero também. Tá? Então, é uma função que perdeu a derivada. Tá? No zero não tem, nos outros pontos você calcula com essa fórmula. Se você quiser a derivada no 2 da raiz quadrada, beleza, usa essa forma. Põe 2 aqui, né? Porque raiz quadrada, e eu quero no 2, e você vai calcular. No zero, não, é, não tem. Você diz que não tem, tá? Tudo bem? Pode ver que essa fórmula nem sentido no zero faz, né? Porque 1 sobre n menos 1, isso é negativo. Esse x, na verdade, está lá embaixo. Não pode ser zero, né? Não faz nem sentido. Então não tem como errar. Se você esquecer, a fórmula vai te alertar que no zero algo está errado, não pode. Tá? Tudo bem? É isso. Então vamos, como eu estava, fazer alguns casos particulares. Essa notação eu não gosto muito, mas não é tão precisa, mas ela é muito prática. Então eu quero dizer qual é a derivada de x ao cubo, como eu já mencionei, 3x² em qualquer x real. A derivada de x a menos 3, como é que eu faço? Tomo menos 3, subtrai 1, menos 4, para todo mundo diferente de zero. Não é que perdeu a derivada, é que a função original já não existia no zero. Então tem derivada em todos os pontos do domínio da função e você calcula por essa forma. Tá? No 1 vai valer menos 3, por exemplo. Tá? Próximo. E se eu quiser 1 sobre x? Primeiro, escreve como potência assim, igual ao outro. E aí sim aplica o tombo. Não vai aplicar o tombo assim. Tem que escrever assim. É x a n, ou x a menos n, ou x a 1 sobre n. É isso. São esses os casos. Ó. Tem outros casos, mas a gente vai fazer depois, tá? Então, como é que você faz? Tomba e subtrai 1. Então, vale de novo para todo x diferente de zero por causa do domínio dessa. Tá? Agora vamos para as raízes. Raiz quadrada. Como é que você faz? Escreve como 1 sobre 2, tomba e subtrai 1, fica menos meio. Meio menos 1, menos meio. Escrevendo de uma forma melhor, 1 sobre 2 raiz de x, tá? Porque se x é menos meio, é x a meio embaixo que é raiz de x. E isso vale para todo x do domínio, lembra de f, menos no zero. Como é uma raiz quadrada, o domínio é maior ou igual que zero. Mas lembra que no zero não tem derivada, então fica maior que zero. Ó, lembra aquilo que eu falei que a fórmula te alerta que algo está errado no zero? É aqui, ó. Você não pode pôr zero aqui simplesmente. Tá? Então ela te dá um aviso que você tem que tomar um cuidado com o zero. Mas esse cuidado a gente já tomou, tá? A gente provou, lembra? Que não tem no zero. Tá? Vamos outro? X ao cubo, escreve como 1/3, tomba 1/3 e subtrai 1. Para todo x do domínio, agora como é potência ímpar, o domínio é real, mas no zero continua sem, tá? Então é isso.
tá? Depois a gente vai combinar coisas aí, né? Mas essa aqui, a raiz cúbica só a raiz cúbica, ela não tem derivada no zero, né? Se eu colocar raiz cúbica de x a sétima, aí é outra coisa, tá? A gente vai ver isso quando for ver cadeia, provavelmente, eu vou fazer só nessa parte. E então, estou falando assim, né? Raiz cúbica só, não tem no zero, tá? Raiz quadrada também não, nenhuma raiz. Perde a derivada no zero. Apesar do zero estar no domínio, a derivada não tem, tá? Que mais? Agora é legal. A derivada do seno e do cosseno. Então, olha só. Pega a função f de x igual ao seno de x. Eu estou dizendo que a derivada dela em cada ponto x dá o cosseno do x, tá? E pega a função g de x igual a seno de x. A derivada em cada ponto dela, do cosseno, dá o menos o seno do próprio x, tá? Então, te fala resumindo, né? A derivada do seno é cosseno e a derivada do cosseno é menos seno. Não esqueçam o menos, tá? Esse menos aparece pela fórmula que vocês vão ver aqui embaixo. Então, é legal que a gente vai ver a primeira aplicação do fundamental. Vai aparecer o fundamental na conta da derivada. Então, olha só. Eu vou fazer o caso f de x, seno de x, tá? O cosseno é cópia, tá? Vou deixar como exercício. E é um exercício mesmo, é copiar isso aqui. Vai mudar um sinal aqui, se eu não me engano. Por isso que aparece esse menos. Então, olha só. Eu não vou colocar x0, poderia pôr, tá? Mas por comodidade. Mas o x, lembra que o x é que está fixo quando você usa essa fórmula. O x é o ponto que eu estou calculando a derivada. E o h é o cara que vai para zero, tá? Então, ó, f, repetir a definição, num ponto x qualquer. Só que a f faz o que com x mais h? Calcula o seno, tá aqui. F de x é só o seno de x sobre h. Agora, olha só, eu vou abrir esse seno. Isso não é seno de x, mas seno de h, tá? Tem que usar aquela fórmula trigonométrica, seno A, cosseno B, cosseno A, certo? O A é o x e o B é o h. Lembra? Tem até aquele poema para vocês decorarem isso aí. Então, ficou seno x, cosseno h, mais seno h, cosseno x, menos seno x. Tá meio enroscado isso aqui. Então, a única coisa que eu posso fazer é que tem um seno de x aqui, tem outro aqui. Eu posso tirar em evidência o seno de x destas duas parcelas. Ó, tirei, sobra um cosseno, e eu tirei, sobra um menos 1, tá? Tirei dessas duas. Essa aqui eu não mexi, seno de h, cosseno h. E o h também não mexi. Agora, olha só, está aparecendo o fundamental, que legal. Então, eu vou separar de um jeito... Aliás, aqui, desculpa, aqui é o x, aqui é h, foi mal. Aqui, seno de h sobre h. Então, eu vou separar de um jeito conveniente, né? Separar essa soma em duas somas, né? O h distribui. Então, aqui, ó, o fundamental que eu falei. Seno de h sobre h e o cosseno que x. O x está parado, tá? Não vai para lugar nenhum. Quem vai é o h. Seno de h sobre h, cosseno x. E aqui, tirando x da evidência, eu tenho esse limite aqui, que nós já calculamos na aula de confronto, tá? Eu vou colocar referência no final, mas isso nós já calculamos, vai para zero. Então, ó, se isso vai para zero, cancela esse seno que está parado. Esse vai para 1, esse está parado, então isso vai para 1 vezes cosseno, que é cosseno, conforme a gente queria. Isso é a derivada, né? A derivada dá o cosseno. Derivada do seno dá o cosseno em cada x. Legal, né? Se você não lembra desse limite que nós calculamos, ele está aqui. Dá uma olhada no arquivo aula 4, é o exemplo 2, tá? A gente fez assim, a gente multiplicou em cima e embaixo pelo conjugado mais 1, cosseno de h mais 1, para parecer cosseno ao quadrado, transformar em seno e usar o fundamental, tá? Foi esse o mecanismo. Então dá uma olhada lá que está feito, tá? Eu justamente fiz antes porque vai usar. Ia usar, já usou. Tudo bem, gente? Cosseno eu vou deixar, tá? É cópia. Só você vai usar outra relação trigonométrica, né, do cosseno de A mais B. É cosseno A, cosseno B, né? Menos seno A, seno B, né? É diferente. Só isso. É isso que vai fazer uma pequena mudança. Tudo bem? O que mais que eu tenho? Ah, isso aqui, na verdade, eu poderia fazer depois,
mas eu resolvi fazer agora mesmo porque não deixa de ser para você dar exemplos, né? É um critério, no fundo ele é um critério para você já saber quando uma função não tem chance de ser derivável, né? Quer ver? Ó? Olha o que afirma essa proposição. Se f é derivável em um ponto x0, então ela é obrigatoriamente contínua neste ponto, tá? Então toda função derivável ela é contínua. Então, o que segue disso? Questão de lógica. Se ela não for contínua, ela não pode ser derivável, porque se ela for derivável, ela é contínua, certo? Então, é a contrapositiva, né, que a gente fala. Então, é o que eu escrevi aqui. Se ela não for contínua, ela não tem a menor chance de ser derivável. Então, você pega aquelas funções, lembra que a gente estudou quando viu continuidade? Uma função dada com chave, que aí você tinha que, não era trivial que era contínua, você tinha que calcular lá os limites naquele ponto bem da quebra. Podia dar contínua ou podia não dar, depende de como você emenda. Então, se você tiver uma dessas descontínuas, não precisa fazer conta nenhuma. Ela não vai ser derivável, não tem a menor chance de ser derivável. Vamos demonstrar isso porque ele é instrutivo, porque aparecem as duas definições que às vezes as pessoas confundem, né? Derivada é esse limite, continuidade é este outro limite, né? Então às vezes o pessoal mistura tudo. Então eu acho didática essa proposição porque aparecem as duas definições lado a lado. Então, olha só, o que eu tenho? Qual que é a minha hipótese? F é derivável no ponto x0. Legal. O que eu quero provar? Que ela é contínua neste ponto x0. Tá? É a minha tese. Então, ó, suponha que f seja derivável em x0, porque eu posso supor, é a minha hipótese. O que significa ser derivável no ponto x0? Este limite existe e é finito. Agora vocês vão ver como é importante ser finito. Tá? Isso é a definição de derivada. Agora, para mostrar que ela é contínua, o que eu tenho que mostrar? Isso eu não tenho. Eu tenho que mostrar que o limite da função é o próprio valor dela. Isso é definição de continuidade. Então, aqui é a definição de derivável, que eu posso usar, porque eu tenho isso. Essa é a definição de continuidade que eu quero mostrar que satisfaz isso aqui. Tá? Eu quero mostrar, eu não tenho. É a minha tese. Então, vamos lá. Só que, para facilitar a minha vida, como esse f de x é um número que está parado, é fácil ver que eu dizer que o f de x se aproxima desse número x, f de x0 é a mesma coisa que eu provar que a diferença entre eles vai para zero, porque isso aqui está parado, tá? Isso você tem um truque, dá para resolver, por exemplo, pela definição formal com epsilon é direto, e também dá para fazer um truquezinho aqui, eu já vou fazer um truquezinho aqui, então eu não quis lotar de truques, mas enfim, é intuitivo, né? Se o número está parado, dizer que f se aproxima desse número significa que a diferença de f para o número vai para zero, tá? Não precisa ficar provando também tudo, né? Isso aqui é razoável, tá? Então vou mostrar que a diferença cai para zero. Então você parte da diferença, só que o que eu tenho na mão? Eu tenho a derivada. Então vou fazer aparecer, vou forçar o aparecimento da derivada. Para daqui eu forçar o aparecimento da derivada, eu vou dividir por x menos x0. Eu alterei, então eu multiplico por x menos x0 também para não alterar, porque cancela, né? Fica o que eu tinha antes, beleza? Não alterei nada com isso, tá? Agora olha só que legal. Eu justamente fiz aparecer a definição de derivada. Então esse limite quando x tende a x0 é a derivada. Quando x tende a x0, essa diferença, mesmo raciocínio aqui, essa diferença vai para zero. Então esse limite é derivada, isso aqui da derivada, e esse daqui dá zero, que é zero, porque a derivada é um número. Se a derivada fosse infinita, eu já não poderia afirmar que é zero, percebe? Porque eu teria uma indeterminação zero vezes infinito. Então, ó como foi importante aqui para a conclusão a derivada ser um número real. Aí sim, não tem determinação nenhuma. Número vezes zero é zero, pronto. Certo? Moral da história, a diferença de f para f de x0 vai para zero, que é o que eu falei que era equivalente a mostrar que f vai para x0,
que é a definição de continuidade. Então, derivada implica continuidade, tá? Ser derivável implica ser contínuo. Tudo bem, gente? E implica, e propriamente, né, mais forte, né? Isso aqui a gente já viu hoje, que o contrário não vale. Só contínua não implica derivável. A gente já viu hoje mesmo que o módulo é contínuo, né? Claro, não foi hoje que a gente viu que o módulo é contínuo, foi na aula de função contínua. Mas a gente viu que o módulo é contínuo, né? E não era derivável. Isso a gente viu hoje, que não é derivável no zero. Lembra que dava 1 à direita e menos 1 à esquerda? Então, é o exemplo 4 de hoje. Então, derivável, ser derivável, melhor dizendo, ser derivável é um conceito mais forte do que ser contínuo. Toda derivável é automaticamente contínua, mas nem toda contínua é derivável. Então, ela é mais. Está um degrau acima. A derivada está um degrau acima da continuidade, tá? E esse degrau acima, a gente vai conseguir fazer muitas coisas com isso. Certo, gente? Então, eu acho que era... Ah, é só um exemplinho. Tá, achei que ia acabar. Isso aqui eu já fiz numa aula, só estou uma aplicação daquele teorema. Ele serve para você, dessa proposição, né? Ele serve para você excluir, olhar assim e já dizer quando a função não tem chance nenhuma de ser derivável em determinado ponto. Então, olha só, pega esse exemplo aqui, que a gente já fez na aula de continuidade, tá? Mas, ó, aula 6. Vimos na aula 6, no exemplo 4, que ela não é contínua no zero. O limite à direita dava 1, o limite à esquerda dava 0, não tinha nem limite, né? Então não era uma função contínua no zero, tá? Então, se o cara te perguntar, verifique se essa função é derivável no zero, você já responde, não, ela não é contínua, não tem como ser derivável. Então, ser contínuo é um pré-requisito para ser derivável. Se você já sabe que não é contínuo, esquece, não tem a menor chance de ser derivável. Se você quiser, aplica a definição de derivada nessa função. Você vai ver que quando você fizer f de 0 mais h, né, que vai virar f de h, depende do lado que está o h. Aí você olha assim ou olha assim. Se o h for positivo, você vai ter que olhar assim. Se o h for negativo, você vai ter que olhar assim. Então você vai separar em dois laterais, você vai ver que o da direita, beleza, o limite vai existir, vai dar 0. O problema vai ser o da esquerda, ele vai dar infinito. Porque bom, aí já entra, na verdade ele é derivável à direita, mas enfim, mas esses conceitos a gente não vai trabalhar. O problema está no limite lateral esquerdo, usando né, na definição de derivada, tá? Na definição de derivada. Sei lá, eu falei demais, era melhor escrever isso aqui, mas se vocês quiserem, tentem. Tentem fazer só para ver que realmente vai dar um limite que não existe, né? O da esquerda vai dar infinito e o da direita vai dar 0, tá? É um exercício razoável. Mas não é necessário, tá? Se você já sabe que é descontínua, você já sabe que aquele limite, alguma coisa ruim vai acontecer, tá? Bom, pessoal, é isso. Acho que agora sim acabou, né? Sim, acabou. Então tá, eu vou tentar subir o vídeo hoje mesmo, que está um pouco atrasado, e até a próxima.